Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e aqui hoje no Que Lei é Essa nós temos aqui o nosso querido doutor promotor Valfredo Cunha. Seja muito bem-vindo, promotor do júri da capital. É isso, doutor? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês essa questão do Tribunal do Júri. O doutor Valfredo vai nos explicar como é que é o funcionamento, vamos discutir, vou trazer algumas dúvidas das pessoas e a importância, né, desse sistema todo, porque sabemos que quando temos aqui no nosso canal crimes dolosos contra a vida, esses crimes vão para o Tribunal do Júri. É isso, doutor? É isso mesmo. O Tribunal do Júri, ele é o povo dentro do Poder Judiciário. Nós participamos democraticamente elegendo prefeito, governador, presidente, elegendo deputados, vereadores, senadores, mas nós não participamos, em regra, diretamente do Poder Judiciário. São juízes togados, técnicos, concursados que decidem. No júri é uma exceção. O povo participa diretamente de causas as mais graves, que são julgadas pelo Tribunal do Júri, diretamente como se eles fossem, e são efetivamente, os juízes de fato. Eles vão julgar esses crimes dolosos contra a vida, que o principal deles é o homicídio. É um direito do cidadão participar diretamente do Poder Judiciário. E aí, antes até da gente entrar, né, nos detalhes do Tribunal do Júri, quais são os crimes que vão a júri popular? Sobretudo o homicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o aborto e o infanticídio. Esses são os crimes dolosos contra a vida. 90% das vezes, talvez até mais, são, na verdade, os crimes de homicídio. E se houver uma relação de um homicídio, como tantas vezes eu já atuei, de estupro, homicídio e ocultação de cadáver, todos esses crimes são ligados pelo homicídio e vão todos eles para julgamento pelo Tribunal do Júri. E, por exemplo, crimes que envolvem, por exemplo, tráfico de drogas, também vão a júri popular? Não, a não ser que haja um envolvimento direto com o homicídio. Por exemplo, uma briga entre traficantes, um traficante que mata um usuário que não pagou pela droga, aí há uma ligação do crime doloso contra a vida com o crime de tráfico. Nessa circunstância que há uma ligação direta, aí sim, ambos os crimes são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, todos os outros crimes, doutor, eles são julgados diretamente pelo juiz, é isso? Sim. Sim, todos os demais crimes, com exceção dos crimes dolosos contra a vida, são julgados pelo juiz togado, pelo juiz concursado. Apenas os crimes dolosos contra a vida, o principal deles que é o homicídio, é julgado pelo Tribunal do Júri. É julgado por nós, pelos cidadãos. E aí, só para as pessoas entenderem, o juiz ele vai receber, né, todo o processo, ele vai analisar, mas você também tem a figura ainda ali de um promotor, temos ali a figura, né, do advogado de defesa, tudo isso o juiz vai analisar aquele conjunto de provas, o processo todo, e ele vai dizer se ele tem a convicção que aquelas pessoas são culpadas ou não, é isso? Em relação à justiça comum? Isso. Em relação à justiça comum, normalmente o crime ele é investigado pela Polícia Civil, ou pela Polícia Federal, através de um inquérito policial. Esse inquérito policial esgota todas as diligências, é remetido ao Ministério Público, ao promotor de justiça. Se houver provas, ele denuncia. Se não houver provas, ele arquiva aquele inquérito policial. Em havendo provas, ele oferece a denúncia, que na verdade é uma acusação formal contra uma pessoa que está sendo acusada de ter praticado um crime, e se inicia o processo. Aquele réu ele é citado, ele toma conhecimento da acusação, tem um advogado necessariamente que vai atuar, que vai defendê-lo sempre, em todas as causas, são produzidas as provas, principalmente a rainha das provas no processo criminal é a prova testemunhal. São ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, realizadas perícias, as partes se manifestam, geralmente, quem começa se manifestando, muitas vezes pedindo a condenação, mas não é necessariamente obrigado a pedir a condenação, é o Ministério Público, porque se não houver provas, ele pode pedir sim a absolvição. O promotor de justiça é um fiscal da ordem jurídica, ele quer a justiça. Condenação se houver provas e absolvição, não há nenhum desdouro, não há nenhum descrédito pelo fato do promotor pedir a absolvição. E depois da manifestação das partes, encerra com a defesa se manifestando, aí sim há uma decisão do juiz que condena ou absolve. É assim que funciona o rito em relação a todos os crimes, com exceção dos crimes dolosos contra a vida. E doutor, isso que o senhor falou aqui é muito importante, né? Porque tem, acho que aqui, uma desinformação. As pessoas acham que o promotor está ali o tempo todo para acusar. O promotor só fará isso se ele tiver convicção e provas suficientes de que aquela determinada pessoa
tem culpa, tem a materialidade da culpa, correto, doutor? Perfeito. Inclusive, quando eu fazia o ginásio, na minha época era o ginásio, eu já pensava em prestar o concurso do Ministério Público. O que me encantou, eu gostava, talvez aficionado pelos filmes, pelas séries, pelos livros, eu gostaria de ser promotor e promotor do júri. E o que me impedia, num certo momento, de tomar essa decisão ou não, é o que eu imaginava que o promotor fosse ser sempre um eterno carrasco, que invariavelmente tivesse que pedir a condenação, mesmo quando estivesse convencido da inocência daquela pessoa ou que não havia provas suficientes para sua condenação. Depois, graças à oportunidade que eu tive, eu passei a assistir plenários do júri, já com uns 15, 16 anos de idade, deixava de assistir algumas aulas para assistir os plenários do júri, e aí eu percebi como era bonita a profissão, porque não era apenas o promotor necessariamente um acusador sistemático, um carrasco inveterado, mas era uma pessoa que promovia a justiça, que quando eu vi pela primeira vez um promotor pedindo em plenário de julgamento pelo júri a absolvição, porque se convencia da inocência daquele réu, foi o que me cativou e fez com que eu tomasse já naquela idade, 15, 16 anos de idade, uma decisão tão importante quanto era a de prestar o concurso do Ministério Público e ser promotor do júri. Justamente por ser a grande oportunidade que eu já imaginava e cada vez mais, depois de 25 anos de carreira, eu tenho certeza, que é uma grande oportunidade concreta de se realizar a justiça. Não, é um trabalho muito importante, assim, parabéns pelo Muito seu obrigado. trabalho, porque nós precisamos muito dele. E tem uma outra frase que a gente escuta muito aqui. A promotoria é a voz da vítima, porque quando não, principalmente nesses crimes dolosos contra a vida, quando essas pessoas não estão mais aqui, quem vai falar por elas ali, né, principalmente no tribunal do júri, será o promotor ou a promotora, porque vai trazer as provas que serão julgadas. É isso, doutor? Perfeito, é isso mesmo. O tribunal do júri, seja para os advogados, para os promotores, é um cargo que é bastante pesado moralmente. Lida-se com dor, lida-se com sofrimento, com luto. Os júris, muitas vezes, já fiz júri que demorou uma semana inteira, são 14, 16 horas de trabalho por dia, tem uma carga emotiva pesadíssima, de fato. Há um desgaste físico, mental e espiritual. Vale a pena? O maior pagamento que eu falo por mim como promotor de justiça que pode existir é a retribuição das mães das vítimas, sobretudo. Que eu tenho contato, 15, 20 anos já se passaram entre o crime em que eu atuei como promotor do júri e o tribunal do júri fez a justiça, e até hoje eu tenho contato com algumas mães das vítimas. Esse é o maior pagamento que um promotor do júri pode ter. É se sentir que pelo menos ele não resolveu, ele não impediu que houvesse a cicatriz para sempre na alma daqueles familiares, mas algum bálsamo, algum alívio naquele sofrimento intenso que é a realização da justiça, que é a única coisa que nós podemos fazer depois da morte, é isso. Não existe mais nada para se fazer. E a nossa pequena contribuição nós demos. Esse é o maior pagamento frente a tanto desgaste, é um preço tão alto que a vida cobra, a vida e a morte cobram pelo fato de atuar no tribunal do júri. E aí também, até antes da gente entrar de novo, aqui tem uma questão que as pessoas trazem muito, né? Como a sociedade é leiga, inclusive em relação ao tribunal do júri, algumas pessoas dizem o seguinte: mas aquele promotor está sendo muito bonzinho, ou a promotora tem que atacar mais, e a gente sempre explica que ali são pessoas muito educadas, vamos colocar assim. É lógico que às vezes tem ali um acaloramento, né, que a gente vê em alguns momentos, em alguns casos, em alguns tribunais, mas são pessoas, né, tanto advogado de defesa como promotor ou assistente de acusação, que estão ali cumprindo o seu trabalho, não estão ali para se agredir. Eles precisam trabalhar de forma respeitosa, inclusive porque é um retorno para a sociedade, inclusive para aquelas pessoas que são as famílias das vítimas que estão ali, né, muitas vezes no plenário, assistindo aquilo tudo. Mas o que a gente sente, né, que eu acho que falta informação. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que esses tribunais deveriam ser televisionados, né, para que as pessoas pudessem entender como é que é todo o sistema. Porque fica aquela desinformação. O promotor foi muito bonzinho, não pediu isso, não pediu aquilo, não sei o quê. Então, assim, tem muita desinformação aqui, e aí as pessoas acham: olha, mas aquele advogado tá sendo o melhor. Entra numa coisa meio que parece que desculpa, doutor, uma partida de futebol. E a gente tenta explicar para as pessoas aquilo é muito sério.
está se tratando, né, inclusive da restrição de liberdade das pessoas. Dependendo do crime, uma pessoa pode pegar mais de 100 anos. Estou errada? É verdade, é isso mesmo. E é importante que as partes se respeitem processualmente, não apenas em respeito aos familiares do réu, aos familiares da vítima, mas sobretudo em respeito àqueles 7 jurados. São cidadãos honestos, trabalhadores que foram convocados e que vão trabalhar gratuitamente, muitas vezes durante dias seguidos no tribunal do júri. E o mínimo que eles merecem é o respeito por parte da acusação, do promotor e da defesa, no sentido de se respeitarem pessoalmente, mas trazerem elementos, trazerem informações básicas para que os jurados possam tomar a melhor decisão. Porque imagine o peso que traz o jurado nas costas. Quando ele chega no dia do julgamento pelo tribunal do júri, ele não lê uma página do processo. E algumas vezes eu já fiz plenários que o processo tem 30, 40, 50 volumes, e eles não leram uma página sequer daquele processo. Eles têm que começar do zero, a tomar o mínimo de contato com aquela prova, conhecer profundamente para tomar uma decisão com consciência. E precisa de tempo, precisa ter uma relativa calma e didática para passar todas essas informações em pouquíssimo tempo. Porque um processo desses ele é formado em, às vezes, 3, 4, 5 anos. E tem que se resumir tudo aquilo em 1 ou 2 dias no máximo, para o jurado tomar conhecimento profundo daquela causa e aí sim decidir na sala secreta se condena ou se absolve. Quanto ao seu ponto de ser gravado e poder ser divulgado no tribunal do júri, eu sou francamente favorável há muito tempo, desde os primórdios da internet. É importante que a população saiba a importância do tribunal do júri e que nós, os cidadãos, criticam tantas vezes decisões do poder executivo, do poder legislativo, deputados, presidente, governador e assim por diante. Só que quando o cidadão assume a função de jurado naquele instante, o encarregado, quem está com o poder é ele. Então ele pode fazer a diferença. Não basta unicamente se sentar e assumir uma posição crítica, maliciosa e destrutiva. Mas agora ele é o encarregado, ele que está em poder. Então faça diferente. E a oportunidade que o cidadão tem de fazer diferente é no tribunal do júri. Exatamente, isso é muito importante, né? O que o doutor está nos explicando aqui. A decisão final é daquele conselho de sentença. Depois que tudo é apresentado para eles, tanto da parte da acusação quanto da defesa, eles que vão definir qual vai ser o rumo daquele determinado réu ou ré. Correto, doutor? Exato. E outra vantagem também de uma divulgação ampla do julgamento pelo tribunal do júri é que nós vemos notícias no jornal de um julgamento muito famoso em que o réu tenha sido condenado ou absolvido e se critica aquela absolvição ou aquela condenação. Mas não se conhece a prova, mas não se conhece os debates. E se o julgamento ele fosse passado com a produção da prova, com os debates e no final com a decisão, as pessoas poderiam criticar ou não, com fundamento, porque eles teriam tomado conhecimento de tudo aquilo que foi produzido e aquilo que foi debatido, a interpretação das provas por parte da acusação e por parte da defesa. E a segunda grande vantagem é que, em havendo provas e o réu sendo condenado, seria um exemplo que mostra que quem comete um crime doloso contra a vida, quem destrói a vida de uma família, quem destrói a vida de uma geração que vai carregar para sempre essa marca, essa cicatriz na alma, essa pessoa, se houver provas e o promotor pedir a condenação sendo condenada, vai ser um desestímulo a pessoas que têm a mesma índole e que, vendo aquela resposta da sociedade a autores homicidas, se talvez, e essa é a esperança, essa é a razão do direito penal, se sentiriam desestimuladas a cometer esses crimes. Ou seja, uma ampla divulgação de julgamentos pelo júri seria uma maneira de se salvar vidas. Concordo plenamente. Ali tem um caráter, inclusive, educacional. Porque quando a pessoa que tem essa intenção, né, essa má intenção de cometer esse tipo de crime, olha o que vai acontecer com ela. O fim vai ser esse. Uma hora ou outra essa pessoa será pega. E é muito triste o fim de um homicida também. Não é bom, não. Ele destruiu uma vida ou a vida de uma família, mas ele também vai pagar por isso, ali na frente. Aí, doutor, até antes da gente entrar no tribunal do júri, no sentido do conselho ali de sentença, você tem ali alguns passos anteriores, né? E aí eu vou trazer um caso, até que não é seu, vamos trazer de um outro estado, que está bastante em voga,
para que o senhor possa explicar por que tem as pessoas acham, por que demora tanto, por que ainda não foi julgado, o que está acontecendo, né? E tem todo um trabalho que não é pequeno, como o senhor muito bem aqui está nos explicando, são muitas coisas que precisam ser analisadas, precisa do convencimento do juiz e tudo mais. Vou trazer o caso do menino Henri Borel no Rio de Janeiro, né? O que acontece? A promotoria denunciou tanto a mãe como o padrasto do menino. E as pessoas perguntam por que esse caso ainda não foi a julgamento, né? Então, o que acontece? Tem fases e tem etapas. Então, eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de algumas etapas, porque a própria juíza precisa também, a juíza do caso, ter o convencimento se ela vai pronunciar ou impronunciar aquelas pessoas. Essas etapas as pessoas também não entendem, porque ela acontece antes do júri. Então, nós temos toda a fase do inquérito policial, aí a polícia vai entregar todo o inquérito, a promotoria vai receber, vai fazer análise daquelas provas todas, pode pedir mais, enfim, oitivas, mais materiais, enfim, o promotor tem todo um trabalho ali de análise, são muitas páginas, né? A defensoria também vai pedir, né, materiais para analisar, enfim, tem todo um processo ali. E aí, por que eu acho que esse caso ele é tão emblemático? Porque tem a questão de como a morte desse menino se deu. Então, a própria juíza pede, né, para que ela converse, né, ou que ela faça a famosa oitiva, né? Depois eu vou pedir para o senhor explicar o juridiquês, o que seriam essas oitivas, onde ela vai fazer perguntas para os peritos, para os legistas, né, os médicos legistas, e aí abre para a promotoria poder falar, o assistente de acusação, a defesa, para que ela tenha o convencimento suficiente se ela vai pronunciar ou impronunciar. É isso, doutor? Perfeito. O processo penal do júri, ele é muito complexo, porque ele é duplo. O processo comum, acabei de falar agora há pouco, basta oferecer a denúncia, que é com base no inquérito policial, o réu é citado, toma conhecimento da acusação, contrata o advogado, testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, as partes se manifestam, e o réu é condenado ou absolvido. O tribunal do júri é diferente, ele é duplo, tem dois processos. Tem um processo que a primeira fase é basicamente idêntico. O promotor recebe o inquérito policial, há indícios de autoria, a prova da materialidade, da existência daquele homicídio consumado ou tentado, oferece a denúncia e inicia o processo. É recebida a denúncia, citado o réu, ouvidas todas as testemunhas de acusação, de defesa, só que agora tem uma particularidade no rito do júri. O juiz ele vai ter 4 opções. Se houver prova da prática do homicídio tentado ou consumado, o juiz pronuncia. Se não houver essa prova, ele impronuncia. Não deixa de ser, é uma espécie de arquivamento. Terceira hipótese, ele desclassifica. Na verdade, o crime não foi doloso contra a vida, foi meramente uma lesão corporal, por exemplo. Ele desclassifica, não é crime doloso contra a vida. E a quarta hipótese, se tiver absolutamente comprovado que o réu não praticou o crime ou que praticou um ilícito, um homicídio, mas há uma excludente de ilicitude, por exemplo, está absolutamente comprovado que o réu agiu em legítima defesa, a quarta opção, o juiz é absolver sumariamente. Então só vai ter júri, só vai iniciar a segunda fase se o juiz tiver pronunciado. Só que da pronúncia cabe recurso, vai lá para o tribunal. Pode demorar anos para ser julgado pelo tribunal. Se o resultado for insatisfatório, as partes ainda podem recorrer para o STJ. Ainda podem, eventualmente, através de um HC, chegar no Supremo Tribunal Federal. Isso pode demorar anos. Depois de não ter mais recurso da decisão de pronúncia, ou já terem sido julgados todos os recursos, aí sim, finalmente vai começar a segunda fase do rito do júri. E vai ser quase que tudo de novo. A acusação vai se manifestar, vai rolar até 5 testemunhas, a defesa vai rolar também até 5 testemunhas para ser ouvida em plenário, podem requerer diligências, perícias, e aí sim, finalmente, é designado o júri. Se faltar uma dessas testemunhas, o julgamento, se essa testemunha tiver sido arrolada em caráter de imprescindibilidade, ou seja, a parte não abre mão da sua oitiva, nesse caso o julgamento, ou aquela testemunha vai tentar ser localizada naquele momento, o juiz vai determinar, ou então vai se designar uma outra data. E isso pode ser uma maneira de se alargar, demorar, estender ainda mais o julgamento pelo júri. E aí sim, finalmente,
é realizado o julgamento pelo júri, em que as provas são produzidas novamente, há a leitura de peças, há um interrogatório do réu e, finalmente, os debates da acusação e da defesa, depois tem réplica da acusação, tréplica da defesa e, finalmente, os jurados, são 7, se reúnem numa sala secreta e destinam e resolvem, dão o destino ao réu, condenando ou absolvendo. E aí, doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. O juiz que vai lá conduzir o tribunal do júri... Juiz-presidente. O juiz-presidente. Ele vai aguardar a decisão do conselho de sentença, correto? Sim. E aí, não é ele que vai dizer que aquela pessoa é culpada ou inocente. Ele só vai depois aplicar a dosimetria da pena, que a gente já explicou para as pessoas, que é a quantidade de anos que aquela pessoa vai ficar em regime fechado, semiaberto, aquela coisa toda. Eu vou trazer de novo esse caso do Henri Borel, porque eu acho que ele é muito enigmático, a gente escuta muito na imprensa, inclusive dos próprios advogados de defesa, que começam, essa juíza é suspeita, essa juíza é suspeita. E aí, isso me chamou muita atenção, mas eu falei, digamos, essa juíza que está lá, que está conduzindo o caso, e que eu acho até que ela está conduzindo com pulso firme, porque não é um caso pequeno, né? Ele ganhou um clamor aqui, popular muito grande, ela está ali presidindo, né? Tá? Deixa que um fala, o outro fala, se coloca e tudo mais, mas no final, quem vai definir não é ela. Então, assim, eu acho que, e o que acontece, isso tudo é uma grande confusão, porque acaba o seguinte, não, esse júri vai ser anulado, mas, de novo, é o que o senhor está explicando para todos nós aqui. A decisão é de 7 pessoas comuns e leigas, que serão escolhidas ali, não é isso? A juíza do caso, nesse momento, ela está ali, simplesmente, vamos dizer, colocando ordem, porque às vezes, desculpa, vira uma grande confusão ali, né? Então ela coloca ordem aqui, ordem ali, deixa um falar, outro, não é? E no final, ela vai aguardar o que o conselho vai definir. E aí, sim, vai aplicar a dosimetria da pena. Inclusive, o conselho pode chegar no final e falar, acreditamos que determinada pessoa é inocente, correto, doutor? Sim, é assim que funciona. Os jurados, eles vão julgar realmente o mérito da causa. Quem coordena os trabalhos do julgamento pelo júri é o juiz-presidente. Precisa necessariamente ter um coordenador. Mas a decisão de mérito, se vai condenar, se vai absolver, é exclusivamente de 7 jurados. O tribunal do júri é formado por 25, são escolhidos 7. Esses 7, eles vão integrar o chamado conselho de sentença. Então eles vão presenciar e vão poder fazer perguntas durante toda aquela inquirição de testemunhas. Eles vão ouvir os debates, podem esclarecer dúvidas, vão ouvir a acusação, vão ouvir a defesa e finalmente eles vão se reunir e vão para a sala secreta ou chamada sala especial. E como é que funciona o julgamento pelo júri? O jurado, o voto dele é sigiloso, então um jurado não pode saber como está votando o outro. Então são 7 e cada um deles não sabe como cada um deles vai votar. E terceiras pessoas também não podem participar. Então, na sala secreta vão estar os 7 jurados, o promotor, o defensor, o oficial de justiça e o juiz. E cada um desses 7 jurados vai receber 2 cédulas, uma com a palavra sim e com a palavra não. E vão ser feitas determinadas perguntas a respeito daquele crime que está sendo julgado. E o jurado ele vai votando sim ou não de acordo com a intenção, para condenar ou para absolver. E ele vai colocando aquela cédula numa urna. É um pequeno saquinho preto que vai circulando pelo oficial de justiça. E de acordo com a votação, sim ou não, a partir do 4º voto, sim ou não, interrompe a votação, e o jurado ele vai, aos poucos, votando aquele crime. E o resultado de cada votação pode levar à condenação ou à absolvição. E como é que funciona? Vamos imaginar um júri bastante simples, um homicídio consumado qualificado. O primeiro quesito, ou a primeira pergunta vai ser se a vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo, que a levaram à morte, o laudo necroscópico, o laudo cadavérico. A segunda pergunta, essa primeira pergunta é a materialidade, a existência do crime. Depois vai ser perguntado se o réu é o autor daqueles ferimentos. Depois vai ser perguntado se o jurado absolve o acusado. Se ele responder sim, está absolvido, acabou a votação. Se ele responder não, continua a votação. Aí sim vai ser julgado, por exemplo, uma qualificadora. A vítima foi pega de surpresa levando facadas, por exemplo, um exemplo hipotético, enquanto dormia. Ele pode reconhecer essa qualificadora ou não.
E é assim que funciona. A votação é bastante simplificada e através dessa votação de quesitos que o jurado ele vai condenar ou absolver. Se absolver, acabou, sentença absolutória, resolveu. Se condenar, aí sim o juiz vai aplicar a pena e tem que fundamentar. E aí que entra a participação do juiz-presidente. Olha que importante o que o doutor está explicando aqui para gente, o doutor Valfredo. Para as pessoas entenderem, olha onde vai entrar, né, a questão do juiz. É no final que ele vai estar lá aplicando a dosimetria e antes disso ele está coordenando aquilo tudo para que aquilo não vire, às vezes porque vira um campo de guerra, né, doutor? Pode virar. É muito importante a presença do juiz atuante. Tem alguns tribunais do júri, a gente pôde assistir, né, o da Boate Kiss, aquilo foi, eu falei, gente, vão se matar ali dentro, né, porque... Principalmente um julgamento que demora muitos dias e os ânimos ficam exaltados, as pessoas desgastadas, e precisa ter realmente um juiz-presidente firme para não deixar o trabalho desandar. Exatamente, mas é muito importante, olha como foi importante que todos nós pudéssemos assistir aquele tribunal do júri. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Porque você conseguiu ver não só o trabalho, né, de ambas as partes, mas todo o caso ficou explicado. Quem não conhecia o caso, até porque foram muitos anos, né? Depois a gente vai até chegar nesses casos que são muito longos. Então, muitas pessoas não conheciam. Eu pego as minhas filhas, elas não sabiam o que era. O que é o caso da Boate Kiss, porque é um caso muito antigo. Então, você tem que relembrar aquilo tudo para aquelas famílias que passaram aqueles momentos de profunda dor de tantos anos, e ele tinha ali uma questão muito importante, que depois a gente vai conversar também, que é a questão do dolo eventual, que todo mundo, mas o que é o dolo eventual? Acho que a sociedade aprendeu o que é o dolo eventual, né? Então, assim, é uma palavra que ficou e é muito importante também nesses tribunais, né? Então, mas antes disso, doutor, vamos explicar para as pessoas aqui como é que funciona, né? Então, vai agora começar. Deu tudo certo, todas as partes se entenderam, o juiz marcou, esta é a data que nós vamos começar esse determinado tribunal do júri. O que acontece? Os réus são levados, é isso? São. Até o fórum, eles saem de onde eles estão. Muitos réus podem responder em liberdade, isso é uma outra coisa que eu vou pedir para o senhor explicar. Muitas pessoas não entendem. Ah, mas ele cometeu o crime e está solto. Não é que ele está solto, né? E até tem a questão da pena. Tem alguns réus que vão responder em liberdade e outros que não responderão em liberdade. Então, só explicar um pouquinho para as pessoas por que isso acontece e aqueles que estão já encarcerados, eles são levados, os que não estão encarcerados, eles precisam comparecer até o tribunal. É isso? Até o fórum. Isso, exatamente. Agora, os réus eles podem ser presos ou não durante o processo, se houver a necessidade de ser decretada a prisão preventiva. Algumas vezes o juiz entende, ou o Poder Judiciário, segunda instância, por exemplo, que não é o caso de se prender processualmente aquela pessoa, mas ele, enquanto não houver condenação, ele é presumivelmente inocente. Por isso que a prisão preventiva é decretada como uma medida excepcional. Agora, como é que funciona a segunda fase do rito, que é a parte mais interessante, que é o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. Os jurados chegam, são 25, no mínimo para se iniciar a sessão, tem que ter um quórum de 15 jurados. Menos que 15 nem começa a sessão. Então, de 15 a 25 jurados, eles vão ser sorteados. Tem uma urna, o juiz-presidente ele vai retirando os nomes daquela urna e cada uma das partes, a defesa e a acusação, pode recusar imotivadamente até 3 jurados. Até 3 jurados. Vai se encerrar aquela votação até chegar ao número de 7. Esses 7, que formam o chamado conselho de sentença, são aquelas pessoas, aqueles cidadãos que efetivamente vão julgar a causa. Eles se assentam, eles ficam num lugar específico, jurados, e cada um deles recebe a cópia da pronúncia, que é aquela decisão que julgou admissível aquela acusação para ser levada a ser julgada pelo Tribunal Popular. E recebem também um relatório, um resumo do processo. É dado um tempo para esses jurados lerem. E pouco antes disso há o compromisso dos jurados, o chamado juramento, daí onde vem a palavra jurado, o compromisso deles de decidir aquela causa com imparcialidade, examinando o processo e seguindo os ditames da justiça. Eles estão agora devidamente instruídos, já leram pelo menos uma parte daquele processo, sabem do que se trata, já prestaram o compromisso de desempenhar aquela função com imparcialidade e agora vai se iniciar a produção de provas.
Vão ser ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, vai ser ouvido o réu em interrogatório depois. O interrogatório do réu é na parte final da instrução. Primeiro testemunha de acusação, testemunha de defesa vítima, no caso de tentativa de homicídio, e o réu finalmente ele é interrogado. E terminou a instrução, aí sim vão começar os debates. Quem é que começa debatendo? O promotor, 1h30. Depois vem a defesa, fala durante 1h30. O promotor ele pode replicar durante 1 hora e a defesa pode triplicar, encerrando a fase de debates também por 1 hora. Terminaram os debates, aí sim o juiz presidente ele pergunta ao jurado: os senhores estão habilitados a julgar ou precisam de outros esclarecimentos? O jurado pode ter uma dúvida, pode requerer um esclarecimento, pode requerer a oitiva de uma testemunha, a produção de uma prova, é um direito que o jurado tem. Encerrou essa fase, aí sim vão todos para a sala secreta e efetivamente vai ser realizado o julgamento. Doutor, quando a gente, naquela composição, né, do conselho de sentença, também para explicar para as pessoas que nenhuma daquelas pessoas pode ter alguma participação ou algum entrelaçamento com nenhum de vocês, com nenhum dos réus, e tampouco pode ter conhecimento sobre o caso, é isso? Eles têm que ser, como todo juiz, é uma obrigação básica, e principalmente de um jurado, que ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter uma ligação afetiva com a acusação, com a defesa, com familiares da vítima, com familiares do réu, não pode ter manifestado opinião a respeito do caso, que o réu mereça ser absolvido ou que ele mereça ser condenado. Ele tem que ser uma pessoa imparcial, como é a exigência básica de qualquer juiz. E existe um número que precisa ser equilibrado entre homens e mulheres ou não? Não, é discricionário. E vai na votação, aceito, não aceito? Aceito, não aceito, Entendi. E explica para as pessoas a questão do desaforamento, né? Porque, vamos pegar de novo o caso da Boate Kiss. Aquele, né, júri foi desaforado e as pessoas têm, né, dificuldade, mas o que é esse desaforamento? Aí depois teve o caso da Flor de Lis, que a defesa pediu o desaforamento do caso e o caso não foi desaforado, porque são casos de grande repercussão. E quando que isso acontece? Pela regra do Código de Processo Penal, artigo 70, onde se comete o crime de homicídio, disparo de arma de fogo, a vítima é morta numa cidade de Osasco, por exemplo. O julgamento pelo júri vai ser em Osasco. Foi lá que aconteceu o crime de homicídio. Lá se consumou, houve a tentativa do crime de homicídio. Essa é a regra geral do Código de Processo Penal. Mas, quando há circunstâncias específicas em uma determinada cidade, há, por exemplo, paira uma dúvida a respeito da parcialidade dos jurados, ou o réu corre risco de morte, ou o julgamento está demorando demais para ser realizado, aí nessas circunstâncias é possível o desaforamento. E o que é o desaforamento? É a transferência daquele julgamento de uma cidade para outra onde não haja esses problemas, onde os jurados presumivelmente sejam mais imparciais, onde o réu não corra risco de ser morto, onde o julgamento possa ser levado a efeito com maior rapidez. Esse é o chamado desaforamento, que é a transferência, mas transfere unicamente a cidade. Mas o julgamento da causa, claro, vai continuar sendo realizado pelo tribunal do júri, só que não da cidade, por exemplo, de Santa Maria, mas da cidade de Porto Alegre, por exemplo. Mas o júri é júri, só mudou a cidade. Mas não pode mudar de estado, é isso? Não, realmente, boa pergunta. No caso de um crime que seja julgado pelo tribunal do júri estadual, pode haver a transferência de uma cidade para outra, o desaforamento, mas dentro do mesmo estado. No caso do estado de São Paulo, não pode o julgamento ser transferido para o Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, se o crime for julgado, um crime de homicídio for julgado pelo tribunal do júri federal, pode haver a transferência de uma cidade para outra, desde que dentro da mesma seção judiciária federal. Entendi. E aí uma outra pergunta que eu acho que ela é bem interessante, as pessoas perguntam muito o seguinte: chegou uma prova nova, então assim, ela não pode aparecer do nada dentro de um tribunal ali do júri. Todas as provas que são apresentadas já precisam ter sido colhidas com antecedência. É isso? Ou uma prova ela pode entrar em algum momento? Em relação ao júri, tem uma regra do artigo 479 do Código de Processo Penal que estipula que as partes elas têm que juntar documentos até 3 dias úteis antes do plenário, justamente para não surpreender a outra, em homenagem ao contraditório e homenagem à ética
E também resguardar um mínimo de lealdade que se imagina. Então a pessoa não pode puxar do bolso uma prova completamente inédita que vai surpreender o adversário e que vai pegá-lo de surpresa e o que é pior, sem o direito de produzir a contraprova. Porque se a parte produziu determinada prova, eu posso ter a faculdade de produzir uma prova em sentido contrário àquela. Então, por isso que é necessário que se sigam as regras do jogo, com a possibilidade de se juntar à prova no prazo legal e também com a oportunidade da parte fazer a contraprova para mostrar a sua posição pessoal. Até porque, quanto mais as partes puderem produzir provas de acordo com as suas visões, mais vai se favorecer a plena compreensão da causa pelos jurados. Tem que ter respeito pelos jurados, não é só pela parte. Respeito pelos jurados. São 7 cidadãos que estão trabalhando de graça, exaustivamente, para dar uma resposta para a sociedade. Que, no mínimo, eles têm o direito de se instruir, de tomar a decisão com a consciência limpa e tranquila que estão tomando a melhor decisão possível. E aí, doutor, tem um caso que ficou muito emblemático aqui no nosso estado, em São Paulo, que é o da Isabela Nardoni. Foi um júri bastante longo, não foi um júri rápido, e as pessoas perguntavam assim: aqueles jurados, eles ficam confinados em algum lugar, eles têm que voltar para casa, eles podem conversar, eles podem ter acesso à internet, eles podem assistir televisão, porque as pessoas pensam, não, eles vão ser contaminados, porque né, a imprensa não para de falar. Essa é uma questão interessante e é o que mais os jurados se queixam, é da chamada incomunicabilidade. A partir do momento que o jurado é sorteado, ele fica incomunicável com os seus. E, inclusive é retido o celular, ele não pode conversar com outras pessoas. Se ele tiver que conversar com a mãe, com o pai, para dizer que não vai voltar aquele dia, que vai estar preso literalmente para realizar o tribunal do júri, o oficial de justiça vai fazer uma ligação para a família daquele jurado comunicando que ele ficou preso, ficou detido na função de jurado. Se o júri demorar mais de um dia, vários dias, ele vai para um hotel, ele fica incomunicável em relação aos demais jurados, fica incomunicável em relação a terceiras pessoas. Então que eu falo, é uma privação, é um sofrimento, é um constrangimento muito grande, um trabalho gratuito por parte do jurado, por isso que nós precisamos ter muito respeito por eles. Eles têm muito poder, eles têm soberania, eles decidem, eles dão o ponto final naquela questão, num crime doloso, um crime de sangue, mas eles têm muita responsabilidade e muita privação mesmo. E doutor, qualquer pessoa maior de 18 anos pode ser um jurado? E, enfim, independente da sua classe social, da sua idade, do gênero, explica isso para as pessoas. Sim, é um exercício da cidadania, nós podemos votar normalmente a partir dos 16 anos, agora pode-se participar do tribunal do júri a partir dos 18 anos de idade. Basta ser uma pessoa honesta, ter uma idoneidade moral, e essa pessoa pode se habilitar para trabalhar como jurado. Independe de sexo, de condição social, de conhecimento, de oportunidades culturais. É uma função democrática. Qualquer um pode ser juiz. Ele tem que se habilitar, é isso? Não necessariamente. Ele pode se habilitar, que é coisa rara, ou então ele pode simplesmente ser convocado pelo juiz. Entendi. Então, e como isso funciona? Como é que ele se habilita? Ele vai em algum lugar? Ele vai ao cartório do júri e diz, eu quero trabalhar como jurado. Entendi. São os jurados mais interessantes, são os jurados mais interessados, são os jurados que querem efetivamente participar da justiça do seu país. E vamos deixar claro, por exemplo, um jornalista que trabalha nessa área não pode ser jurado, né? Então as pessoas ficam perguntando, não posso, porque a gente tem acesso à informação enfim, inclusive muitas vezes até a informação que é privilegiada com antecedência. Então aquelas pessoas que estão lá, elas não conhecem absolutamente o caso. Não conhecem o caso, elas vão lá sem conhecimento, absolutamente ingênuas em relação ao caso, e tomam conhecimento e tem que saber tudo a respeito daquele caso até irem para a sala secreta. E, doutor, explica para as pessoas a função do assistente de acusação, que muita gente pergunta. O assistente de acusação é um advogado contratado, muitas vezes, pela família da vítima, que vai trabalhar em participação com a promotoria? Muitas vezes sim. Um caso de um homicídio consumado, por exemplo, o assistente da acusação pode ser o pai, a mãe ou o filho da vítima. São pessoas que tinham, o irmão, por exemplo, também, são as pessoas que tinham uma ligação direta com uma vítima de homicídio, e eles, se não tiverem habilitação de advogados, eles vão atuar como assistentes da acusação por meio de um advogado.
E o advogado ele pode atuar desde o início lá do processo com o oferecimento da denúncia que iniciou o processo até o julgamento do plenário, inclusive debatendo. Entendi. E tem algumas coisas, a gente até viu, né, nesse último júri aqui da família Gonçalves, até conversava um pouquinho antes com o doutor Valfredo, que quando está tudo pronto para começar, eram vários réus, né? Ali nós tínhamos, eram 5 réus, 2 réus resolvem destituir a sua defensora, ali querendo criar uma manobra, mais uma vez, para adiamento desse júri, que é quando o juiz diz, olha, eu vou desmembrar e esse júri não será remembrado. Então, explica para as pessoas que isso não anula um júri. O juiz ele pode fazer isso, ele desmembra e aqueles réus vão ser julgados de forma separada. Algumas vezes é inclusive bastante recomendável quando há a possibilidade, num caso concreto, das defesas serem colidentes, de um dos réus negar a prática do crime e imputar esse crime ao outro e vice-versa. Essa é uma situação que pode levar a uma colidência de defesa. Se essa colidência de defesa acontecer durante o plenário, aquele plenário vai ser dissolvido, não vai valer nada e vai ser marcada uma nova data. Então, como medida de precaução, alguns juízes acabam desmembrando o processo, cada um dos réus responde num julgamento em separado, justamente para evitar que haja esse conflito durante o plenário, o que vai levar à inutilização do trabalho. E quando a gente pensa na questão da anulação, é uma coisa muito traumática também, né? A gente está vivendo isso em relação ao júri da Boate Kiss, se esse julgamento será anulado ou não. Primeiro porque quando a gente pensa num júri, ele tem o custo dele é muito alto, né? Muito. As pessoas não pensam sobre isso, né? Tem uma questão financeira que envolve aquilo. Que nós todos pagamos. Exatamente, que é dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. É. Então, e paira essa dúvida, né? Porque agora está sendo julgado se esse júri será anulado ou não. É isso, doutor? É um desgaste financeiro, dinheiro público, mas também é um desgaste para os familiares da vítima insuportável. Eu, no começo dos anos 2000, eu fiz um júri de bastante repercussão na comarca, na cidade de Praia Grande, aqui em São Paulo, e eram 4 policiais militares acusados de terem matado 3 vítimas e ocultado os corpos, que só foram descobertos depois de 15 dias. E foi desmembrado o processo para cada um dos réus, justamente um julgamento para cada um deles. Eu tive muito contato com as vítimas, com as mães das 3 vítimas, durante quase todo o processo, até o dia do julgamento pelo júri. Cada julgamento desses durou em média de 3 a 4 dias. E as mães das vítimas foram ouvidas, inclusive como testemunhas, ficaram lá incomunicáveis. Então, foram anos de sofrimento até finalmente todos os 4 réus serem condenados. E eles recorreram e na época o Tribunal aqui de Justiça de São Paulo deu provimento e anulou aquele julgamento. E eu acompanhei a dor, o sofrimento, o drama daquelas mães das vítimas, delas serem obrigadas a reviver tudo novamente, ouvirem testemunhas, serem ouvidas como testemunhas, ouvirem os debates das partes, aguardarem o desfecho do julgamento pelo júri. E aquele sofrimento, aquela reprise de sofrimento, é uma vitimização dupla ou tripla das mães das vítimas. É um sofrimento muito grande. Muito grande, doutor. Mas o que eu acho que é importante deixar para as pessoas também que uma anulação de um júri não significa a inocência daquelas pessoas. Não, muitas vezes são questões processuais, houve alguma nulidade no decorrer do plenário, ou então o tribunal entendeu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão disso ele anula aquele julgamento para que um outro julgamento seja realizado. Mas, de qualquer maneira, a palavra final vai ser dos jurados, porque os jurados eles são dotados, na decisão deles, de soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos, mesma coisa em relação à soberania popular do voto. Não pode ser alterado. Se o jurado votou bem ou votou mal, pouco importa. É o voto da população e tem que ser respeitado. Então, o tribunal ele tem que respeitar aquela decisão dos jurados. Pode até não concordar, mas tem que respeitar. Porque os jurados são soberanos, o poder é soberano. Exatamente. E, doutor, explica para as pessoas por que às vezes, um júri pode demorar tanto para acontecer. E aí, de novo, a gente pode usar até como exemplo da Boate Kiss, são muitos anos, 20 anos.
para daí começar o julgamento dessas pessoas. Justamente porque o processo do júri é duplo. Então são duas fases, são dois processos, na verdade, e no meio desses dois processos tem a pronúncia que julga admissível aquela causa, que manda o caso para ser julgado pelo tribunal do júri, só que dessa pronúncia cabem recursos. E até esgotar esses recursos pode demorar muitos anos mesmo. Isso também é bem penoso, né, doutor? Bastante. Muito difícil. E aí, doutor, tem em alguns momentos, por exemplo, quando a gente até já assistiu aqui de alguns casos, que, por exemplo, é o seguinte, a gente sabe que o júri começou, mas provas apareceram, provas muito importantes, apareceram posteriores. Essas provas, elas não podem ser inseridas nesse momento, mas são provas, inclusive, que podem mudar vamos dizer, o percurso daquele rio, né? Tá tudo caminhando e a gente já viu, inclusive, aqui, até conversei com alguns promotores que falam, olha, realmente são provas que são contundentes, porque tudo caminhava para ir, né? Que comprovava que essas pessoas eram, de fato, os réus desse processo e se descobriu que tinham outras coisas que modificavam isso. Como é que fica essa parte, doutor? Porque isso aí vai para um outro momento, é isso? Se houver um julgamento pelo júri, havia provas naquele instante de que o réu era o autor daquele crime. O promotor pediu a condenação, a defesa pediu a absolvição, os jurados condenaram efetivamente, transitou em julgado. O que significa transitou em julgado? Não cabe mais recurso nenhum. Colocou uma pedra naquele assunto. Mesmo assim, se surgirem novas provas, a defesa ela pode ajuizar no tribunal uma ação chamada revisão criminal, juntando essas novas provas e pedindo, vamos desconstituir aquele julgamento e vamos realizar um novo julgamento agora com as novas provas. Entendi. Então existe um mecanismo no nosso processo penal que evita a eternização de injustiças. Muito bom. Sempre existe esse mecanismo. E aí, tudo isso é passado, inclusive, para a própria promotoria também. Sem dúvida alguma. Para os dois lados, para que eles possam analisar, tanto a defesa quanto a acusação, que caminhos vão tomar, correto? Exatamente, doutor? isso mesmo. E nada impede, eventualmente, surgindo uma nova prova contundente, por exemplo, uma prova genética, que demonstra que o autor do crime não é o réu que foi condenado, mas é uma outra pessoa, em nada ligado com ele, nada impede, tudo recomenda, numa situação hipotética como essa, que o próprio promotor de justiça, se for o caso, peça absolvição. Exatamente, eu até conversei muito com a advogada que cuida desse projeto Inocência no Brasil e é onde exatamente são essas questões das provas genéticas, né? Então, quando elas começam a aparecer, e aí, olha, fica comprovado que realmente não era aquela determinada pessoa, porque uma prova genética é uma prova que não deixa dúvidas, é ou não é, porque muitas vezes, infelizmente, no passado, estava só no reconhecimento facial, é ou não é, e as pessoas, às vezes, elas erram, né? É aquela pessoa e eles colocam propositalmente pessoas muito parecidas, correto, doutor? Sem dúvida. E uma prova definitiva como essa genética realmente é o que leva a desconstituição de um trabalho por parte do tribunal do júri e a realização de um novo julgamento também pelo júri, só que agora amparado por uma prova que vai trazer a verdade. Olha como é complexa, né, essa área, porque a gente está falando de restrição de liberdade, né? Então, a gente precisa ter todo esse processo e muita transparência, porque eu acho que quando há transparência não há dúvida, né? A sociedade pode até não gostar do resultado final, mas foi muito transparente. Olha, está aqui, foi feito dessa forma, foi feito de uma forma ordeira, correta, a população está sendo informada. Eu sou muito a favor da informação, porque eu acho que um dos maiores problemas da nossa sociedade é falta de comunicação. Informação adequada, porque todo mundo sabe, especialmente a equipe desse programa, como a internet pode ser utilizada para coisas criminosas, para coisas dantescas, para coisas monstruosas. Sim. Agora vamos utilizar a internet para coisas instrutivas, educativas, que ensinem a pessoa como é que funciona um processo, a transparência de um processo, como é que é o povo no poder e qual o resultado do trabalho do povo. Vamos usar também a internet para algo positivo, algo que engrandeça a sociedade? Sim, eu sou a favor, eu advogo aqui a necessidade da gente levar o direito para o ensino fundamental. Assim, a gente precisa formar pessoas conscientes.
porque as pessoas não conhecem os seus direitos, as pessoas não sabem como fazer uma comunicação de um crime, né? Não entendem que existem prazos prescricionais. Então, não, mas eu não fui até a delegacia de polícia naquele determinado dia. Eu falei, mas você pode ir depois. Porque muitas vezes, dependendo, né, do tipo, enfim, uma mulher que sofreu um estupro ou uma agressão, ela não consegue ir imediatamente, né? Tem até o trauma, né? Então, a gente explicar isso para as pessoas, explicar, porque é tão importante, mas se a gente levar isso, lógico que não levar o curso de direito, né? Mas levar noções básicas, fundamentais, porque eu acho que isso faz parte da nossa cidadania. Sem dúvida, é uma formação do cidadão. Sobretudo o conhecimento do processo criminal e o processo do júri em si. Como foi dito, estão se lidando e se digladiando dois interesses fundamentais da sociedade. O direito de liberdade, de quem está sendo acusado de um crime doloso contra a vida, de um homicídio, cujas penas são altas, e também o direito à segurança pública por parte da sociedade. E vamos decidir quem tem razão, através de um processo transparente. E é preciso que a população, desde a mais tenra idade, tome conhecimento como é que funciona. Sim, algumas escolas, inclusive, estão fazendo isso, né? Eu tive até contato, uma das escolas aqui em São Paulo é o Colégio Bandeirantes. Eles criam, né, vamos dizer, né, júris fictícios para que eles mesmo possam votar e entender como é que é todo o processo. E eu acho que isso vai incutindo na cabeça das pessoas uma boa perspectiva de cidadania, né? É verdade. Porque se ouve sempre os dois lados. No júri, principalmente, existe sempre essa vantagem. Ouve-se os dois lados. Não há como ser um dogmático, ter apenas o seu lado, a sua verdade, e esquecendo de um posicionamento contrário. O júri tem os dois lados. Vai se ouvir, pode até não se concordar, pode se odiar o réu, pode se condená-lo a uma pena altíssima por um ato monstruoso que ele tenha praticado, mas sempre vai se ouvir o que a acusação disse e o que a defesa disse e o que o réu falou. Exatamente. Olha, eu aqui, depois de conversar bastante com o doutor Valfredo, eu estou com pena dos advogados de defesa que entram no embate com ele, porque o doutor Valfredo fala muito bem, se coloca muito bem, é bastante, vamos dizer, enfático, que eu acho que é isso que a gente precisa também, né? Tem alguns momentos que eu já assisti a alguns júris, que você fala assim, gente, mas eu não estou entendendo nada do que aquela pessoa está falando. Então, mas essa é a grande técnica do júri. Tem que se falar de maneira didática que o cidadão, o leigo, o cético, entendam. E muito direta, né? Muito direta. Não adianta falar juridiquês no júri, senão o jurado jamais vai compreender aquilo, se citando e lendo doutrina, jurisprudências, num patamar muito elevado técnico que o jurado não vai alcançar. E não é obrigação dele alcançar. Exatamente. Teve, até lembrando do próprio do júri da menina Isabela Nardoni, teve 2 momentos assim, e as pessoas ficavam, né, onde a delegada fala, não, porque ela foi defenestrada. Olha, eu sei que é a palavra correta para dizer que a menina foi jogada. Mas na cabeça das pessoas, doutora, assim, não, tá vendo? Essa menina ainda foi abusada. Eu falei, gente, mas defenestrada. Então, assim, a gente tem que entender, inclusive a nossa sociedade. O outro é homisiado. Gente, homisiado é uma palavra... Mas o que é homisiado? Está escondido, né? Que também é no jargão, né? Aí homisiado, defenestrado, e a gente vai aí traduzindo, né? Não, a pessoa estava escondida, defenestrado não é você fazer, né? Enfim, abusar de uma pessoa, mas é jogar, é o ato de jogar pela janela, enfim, de algum lugar, né? Exatamente. Isso é essencial, uma linguagem simples, didática, compreensível. Se tome a decisão conscientemente, entendendo. E aí, eu não digo que eu também advogo pela nossa língua portuguesa, eu acho que nós temos que falar bem, escrever bem, mas a gente precisa, né, sair um pouco de um pedestal, porque a grande maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, mas o que ele está falando, né? Exatamente. E no júri não tem pedestal, está todo mundo igual, está todo mundo na mesma situação. É a acusação e é a defesa em patamar completo de igualdade de tempo e de oportunidades. E se uma parte que eventualmente defender uma causa injusta, seja o promotor, seja o defensor, falar melhor no sentido de ser mais didático do que uma outra pessoa que talvez até estivesse com a verdade, mas não soube traduzir numa linguagem leiga e acessível, pode ser que uma injustiça se materialize. É verdade.
Doutor Valfredo, muito obrigada pela sua participação. Olha, aprendemos muito com você hoje aqui. Quero lhe convidar outras vezes. Obrigado, eu que agradeço. E mais ainda, eu quero mostrar esse livro maravilhoso. Olha só, aqui, a gente vai colocar lá também. É um super livro, hein? Mais de 1.300 páginas. Essa 8ª edição foi esgotada rapidamente. Olha que livro Estamos maravilhoso. preparando a 9ª edição. A gente tem que fazer, na verdade, uma série sobre esse livro aqui, né? Uma série audiovisual para explicar, porque ele é importantíssimo, né? Pelo tamanho do livro dá para perceber a complexidade do rito. Olha, parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, né? Pelo livro, né? E deve estar bem completo. Tá bem completo. E vai ter um novo lançamento? Se Deus quiser, já mais para o final desse ano, a 9ª edição, estou trabalhando bastante nela para atualizar, revisar, juntar os novos julgados, os novos pensamentos, novos autores. Olha que coisa boa. Eu fico satisfeito que está sendo utilizado pela boa parte do Brasil, pelos tribunos e pelos juízes também. Não, isso aqui é muito importante. Muito obrigada pelo seu trabalho de verdade, Obrigado. viu? Eu acho que eu falo em nome de muitas pessoas. E vai ficar aqui também as nossas redes sociais, vocês já conhecem, o e-mail para que vocês se contactem aqui com a nossa produção, que é o op@medialento.com.br. A gente agradece aqui o Dr. Valfredo. Eu agradeço. Muito obrigada. E nós esperamos vocês na próxima semana.